Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 20 horas, nós discutimos, conversamos sobre estratégias que vão ajudar pessoas que têm problemas autoimunes a terem mais qualidade de vida através da conquista da remissão da doença autoimune. Então, você que está me assistindo aí agora, compartilhe esse conteúdo com alguém, manda um aviãozinho para alguém, coloque essa pergunta aqui embaixo que eu vou ter prazer em responder. Os 3 principais objetivos da alimentação, quando a gente pensa em problema autoimune, como eu disse, são 3 principais objetivos. O primeiro deles é fornecer substrato anti-inflamatório para o corpo. Então vamos pensar que, independente de qual patologia autoimune você tenha, existe um processo inflamatório instalado dentro de você. A menos que você esteja com a doença inativa, existe um processo inflamatório, né, pequeno e de baixo grau. É diferente de quando você tem você se corta ou sofre um acidente, existe uma inflamação naquele local, que é uma inflamação aguda. Ela está acontecendo com o objetivo de reparar aquele problema que você teve, um corte, uma contusão, um processo cirúrgico. Mas a inflamação de baixo grau é o problema, aquela velha frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a inflamação de baixo grau é assim, ela está acontecendo todos os dias da sua vida, um pouquinho, martelando. E isso vai, essa inflamação, tá acontecendo, 10, 15 anos aí dentro de você. Então, um dos objetivos da alimentação autoimune é justamente esse, controlar essa resposta inflamatória através da retirada de alimentos que têm uma ação pró-inflamatória e da inclusão de alimentos e suplementos que têm uma ação anti-inflamatória, Então, se eu tenho mais alimentos anti-inflamatórios do que pró-inflamatórios, eu tenho um controle da resposta inflamatória. O segundo objetivo da alimentação autoimune é reparação intestinal. Então a gente sabe que nas autoimunes existe um aumento da permeabilidade intestinal, isso a gente já é fato consolidado, Então um grande objetivo é reparar essa mucosa intestinal. Então o intestino que deveria ser íntegro, uma barreira de proteção, uma trincheira, ele fica esburacado. E quando ele fica esburacado, ele acaba deixando substâncias que não deveriam passar para a corrente sanguínea passar, Ele perde a capacidade de selecionar o que entra e o que sai. Então, um dos grandes objetivos da nutrição nos problemas autoimunes é justamente esse, reparar a mucosa intestinal. Da mesma forma, tirando os alimentos que estão agredindo a mucosa intestinal e também acrescentando alimentos que vão ajudar na contribuição da modulação intestinal. Por exemplo, a biomassa de banana verde, os alimentos fermentados como kefir, kombucha, as próprias fibras alimentares presentes nas frutas, nas verduras, tudo isso vai servir de alimento para as bactérias probióticas, que devem estar em maior quantidade do que as bactérias patogênicas, Então a gente tem, o nosso intestino é um verdadeiro ecossistema. Então ali tem de tudo, fungos, bactérias, A gente só quer que as boas bactérias dominem o ambiente intestinal em relação às más bactérias. Então se você tem uma alimentação, às vezes você não tem uma alimentação suja, mas ela é pobre do ponto de vista de fibras, do ponto de vista de variedade, você não está fornecendo alimento para essas boas bactérias, e pelo contrário, você está fornecendo alimento para as más bactérias. Isso tudo contribui para que a doença autoimune se mantenha, se instale e se mantenha no seu corpo, Então ela é causa e sustentação. E o terceiro objetivo seria justamente diminuir o estímulo dos anticorpos, Pensando que nas autoimunes existe
ataque dos anticorpos. O que é a doença autoimune, né? Os anticorpos, que são as células de defesa, atacam partes do seu corpo que são sadias, que não devem ser atacadas através de um processo de mimetismo molecular. Mimetismo molecular é a incapacidade do corpo reconhecer o que é uma substância que deve ser atacada, que oferece risco ao seu corpo, de uma substância do seu próprio corpo, né? De uma célula do seu corpo, de uma célula tiroidiana, das suas articulações, da sua raiz do cabelo, te dando uma alopécia, né? No seu endométrio, te dando uma endometriose, dos seus músculos, uma fibromialgia, né? Lúpus, doença de Crohn, independente de qual patologia autoimune você tenha dentro de você, esses são os 3 alvos dietéticos principais quando a gente pensa em alimentação autoimune, né? Reparação intestinal, modulação da resposta inflamatória e modulação, né? Diminuição da ativação desses anticorpos no mecanismo de reação cruzada, né? De fazer com que suas células de defesa parem de atacar o seu corpo, né? Se isso não acontece, você perpetua o mecanismo autoimune, né? Você perpetua o seu problema autoimune, não conquista a remissão da sua doença autoimune, pelo contrário, você está dando subsídio para que uma segunda ou uma terceira doença autoimune se instale, né? Eu já atendi uma pessoa com 7 autoimunes, né? Uma mulher de cerca de 50 anos que tinha 7 autoimunes. Então, se a gente não breca, não aperta o freio do problema, o problema se perpetua, porque o mecanismo pelo qual o problema se instala é exatamente o mesmo, tá? Então, independente de onde ele se instala, ele é exatamente o mesmo. A diferença é onde está o seu ponto fraco, né? Se seu ponto fraco é a sua tireoide, você tem uma tireoidite de Hashimoto. Se seu ponto fraco são as suas articulações, você tem uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante. Se é seu neurológico, né, se é a sua parte neurológica, você tem uma esclerose, né? Então tudo isso é de acordo com a suscetibilidade genética. Gente, dúvidas? Vai perguntando aí, aproveita perguntar que hoje tô aberta a dúvidas. Bora perguntar. Pessoal do YouTube, Facebook, ou fazer algum parênteses, colocar alguma observação aí. Alguém tem algo para contribuir com a gente aqui? E quais eu coloquei aqui o que seriam alguns passos importantes, né, que eu chamo de círculos de prioridades, né, porque quando a gente começa a falar, hoje mesmo eu fiz um story sobre quanto mais eu estudo sobre autoimune, mais eu vejo que tem coisas que contribuem e prejudicam as pessoas que têm doenças autoimunes, né, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem pontos a serem corrigidos, né, diversas estratégias. Esses dias mesmo, uma seguidora perguntou, eu tirei o glúten e o leite e eu não vi melhora na minha patologia autoimune. De fato, não é só isso, né? Isso é um ponto importante, né? Eu diria que o passo número 1 é você, se a causa e a sustentação do processo de autoimunidade acontece no intestino, a gente precisa retirar tudo que está agredindo o intestino. Né, tudo que está alimentando bactérias patogênicas dentro de você. E várias substâncias que alimentam essas bactérias patogênicas estão nos alimentos industrializados. Né? Então, hoje mesmo atendi uma pessoa que ele quase não comia comida, né? Arroz, feijão, carne, salada, né? Ele quase não almoçava e não jantava também. Né? Ele ficava nessa correria do dia a dia, pra lá e pra cá, comia um salgado no posto, comia um espetinho, isso e aquilo, e acabava não comendo comida. Então, o primeiro passo, quando você quer conquistar a remissão de uma autoimune, é retirar os industrializados, né? Adoçantes,
embutidos, produtos congelados, prontos, né, que você só assa. Esse com certeza é o grande mal quando a gente pensa em autoimunes, porque você está fornecendo alimento para as más bactérias e está tirando de comer das boas bactérias, das bactérias benéficas, né, que estão contribuindo para o seu ecossistema intestinal. Então isso aí todo mundo está muito cansado de saber que é ruim, né? Que são calorias vazias, né? Que não estão contribuindo em nada, pelo contrário, estão consumindo nutrientes do seu corpo. O segundo passo seria, sim, retirada do glúten e das proteínas do leite. Por quê? Tanto o glúten como as proteínas do leite, principalmente a caseína, elas são proteínas de difícil digestão. Então o nosso organismo é como se a gente não tivesse tudo que a gente come, a gente precisa quebrar, a gente precisa produzir enzima para quebrar. E é como se fosse uma tesoura que picota o alimento numa pequena parte para que o intestino consiga absorver e aproveitar, tá? Quando a gente pensa em glúten e laticínios, é como se nós não tivéssemos tesouras para picotar, para quebrar esse alimento numa partezinha, em pequenas partes que seja possível da gente aproveitar, né? Então são moléculas que ficam grandes dentro, chegam grandes no intestino por falta de enzimas digestivas que deixam essas proteínas alimentares num tamanho que o intestino possa absorver. Tudo isso associado ao intestino que está esburacado. Então, o intestino esburacado associado a uma proteína alimentar mal digerida, grandona. Então, essa proteína encontra um espaço para passar. Ela tá grande e ela encontra um espaço para passar. Então, ela passa por esse buraco no intestino, chega na corrente sanguínea e ativa toda uma resposta inflamatória, todo um estímulo de anticorpos que vai perpetuar, né, que vai ser perpetuado, e o seu corpo, através desse mimetismo molecular, que é a capacidade do corpo reconhecer o que é a proteína do glúten, o que é a proteína do leite, do que diferenciar essas duas proteínas do que é a célula da sua tireoide, do que são as suas células articulares, né? Então você fica constantemente estimulando o seu corpo a atacar o seu próprio corpo por conta desses alimentos, desses dois. O Eduardo perguntou: adoro açaí, com guaraná natural é prejudicial? Eduardo, você vai achar açaí de verdade, provavelmente se você mora no norte ou no nordeste, você vai conseguir achar o açaí, tá? Que na cultura, né, do norte e nordeste vende o fruto açaí propriamente dito, que é um fruto com um gosto terroso, ele é amargo, ele não é nada adocicado, né? Então, o problema é que os produtores, né, as empresas que manufaturam, né, que industrializam o açaí, colocam xarope de guaraná nele. Então, como o nome já diz, não é que é guaraná natural, porque se a gente for pensar, o açúcar, ele também é natural, ele é feito da cana-de-açúcar, não é verdade? Cana-de-açúcar é feito o açúcar. É dali que é retirado o açúcar, mas ele é açúcar, né? Ele tem uma capacidade inflamatória alta. Então, quando a gente faz xarope de milho, xarope de guaraná, como o nome já diz, xarope, né? É um tipo de açúcar. Então, você tá assim, eu não acho interessante, né? Você tá agregando açúcar ali. Eu não considero você parar numa casa do açaí, um lugar que venda açaí, como uma boa refeição, uma refeição saudável, porque sim, tem açúcar. A não ser que você tenha realmente contato com açaí 100% natural, né? Somente a polpa do açaí. Você mora no Rio, não sei como que é o Rio, né? Talvez aí já tenha polpa natural, mas Norte e Nordeste com certeza. E aí o que você pode fazer? Se você tiver uma polpa 100% de açaí, você pode daí bater com uma banana, bater com algo para adoçar, porque ele 100% puro não é muito gostoso de comer, né? Então a gente tem que colocar alguma coisinha para adoçar, um morango, algo assim. Mas a banana geralmente é uma boa opção, tá?
Mas guaraná natural, na verdade, o que você está falando provavelmente é xarope de guaraná, tá? E aí era justamente o terceiro tema que eu ia falar, né? Açúcar e adoçante, né? Outra gama de alimentos extremamente inflamatórios. Tanto açúcar quanto os adoçantes. Existem adoçantes que são aceitáveis e tem adoçantes que são inaceitáveis, né? Mas dentro do, como eu falei, aceitável é diferente de saudável, né? Indicado, é diferente de eu falar que é indicado do que é aceitável, né? Então, os adoçantes aceitáveis são a estévia, um adoçante chamado monk fruit, que ele é em pó, então você já acha isso em loja de produtos naturais, e um outro adoçante chamado talmatina, que ele já não é tão fácil de achar, você vai achar, é mais usado na manipulação, né, na farmácia de manipulação, quando a gente vai fazer um suplemento em pó, por exemplo, que você queira agregar, né, um sabor adocicado a esse suplemento, né, as farmácias colocam. E por que os adoçantes são tão contraindicados? Principalmente porque eles alteram a microbiota intestinal, que eu tô falando aqui, que é tão importante da gente cuidar quando a gente pensa em autoimune, né, a microbiota. Então, os adoçantes, né, até mesmo esses que são naturais, por exemplo, xilitol, maltitol, tem um outro que tem eritritol, não, são substâncias, são adoçantes naturais, porém hoje a gente já sabe que esses adoçantes da classe dos polióis, né, que terminam em ou, eles alteram a microbiota intestinal. Então, pensando nesse sentido, a gente acaba não sendo uma boa indicação quando a gente pensa em modulação, né, da resposta autoimune. Eu sempre falo, né, se você utilizar um açúcar integral, tipo um açúcar de coco ou um açúcar demerara, para você fazer algo esporádico, né, você vai fazer um bolo no domingo, algo assim, é melhor que você utilize esse tipo de açúcar do que você ficar agregando adoçante tipo xilitol constantemente na sua rotina alimentar, com o objetivo de diminuir aí a quantidade de açúcar, tá? Então, vale a pena utilizar açúcar integral com moderação do que usar adoçante sem moderação, tá? Isso, Eduardo. Perguntei ao médico qual adoçante deveria usar, ele disse nenhum. Realmente, a resposta seria, qual é o ideal? Nenhum. Qual é o aceitável? Esses três que eu te falei, né? Dentro do que é aceitável é diferente de ideal, de recomendado. Então, é sempre a Bárbara falou, a parte mais difícil de lidar é realmente o doce. Realmente é uma dificuldade que muitas pessoas têm, né? Os formigões aí com relação à ingestão de açúcar. Mas pense que essa necessidade de doce é um desequilíbrio que o seu corpo está manifestando, né? Ter essas fissuras, esse desejo aumentado por açúcar mostra que existe um desequilíbrio, né? Eu sempre falo, como que a gente trata uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, né? Um vício em álcool, em drogas, né? A pessoa não vai para recuperação e você dá só um pouquinho de cocaína para a pessoa, né? A forma de tratar um dependente realmente tirando, né? Então não é fácil, é um desafio, mas é algo que é realmente persistente e duradouro, né? Quando você vai modulando essa resposta. Então, um ponto que você pode começar a fazer, Bárbara, é diminuindo a quantidade. Quando a gente fala, por exemplo, a pessoa utilizar um chocolate amargo em vez de um chocolate ao leite, a pessoa está diminuindo a quantidade de açúcar, né? Chocolate amargo, 70% de chocolate, né? O chocolate 70% de cacau.
70% de cacau, os outros 30% açúcar, manteiga de cacau, alguma outra parte do chocolate em si que não o cacau em si, né? Agora o chocolate ao leite tem 10% de cacau, os outros 90% são basicamente açúcar de leite, dentre outros compostos ali que podem estar distribuídos no chocolate, né? Então uma forma de você ir modulando é realmente diminuindo, optando por alimentos que têm um sabor mais amargo, né? Não buscar sempre o sabor doce, né? A gente fala que a pessoa que busca muito sabor doce, ela tem um paladar infantil, né? Tudo tem que ser muito docinho, senão ela não gosta do azedo, ela não gosta do amargo, ela não gosta de comer uma rúcula, ela não gosta de comer nada que tenha um sabor puxado para o amargo ou para o azedo. Tem que ser sempre mais adocicado ou salgado, são sabores, esses dois sabores que a pessoa com paladar infantil acaba preferindo, né? Então é uma questão de modular essa predileção através de um estímulo mesmo, né? Então procure consumir coisas amargas e azedas, né? Tomar limão antes das refeições, comer uma salada amarga, uma rúcula, por exemplo, que tem esse amargor natural, tá? Eduardo, eu sempre fui formigão e agora trato a espondilite anquilosante, estou reduzindo cada vez mais. Eduardo, espondilite anquilosante, quem tem sabe a dor que vive, né? Então ela é uma patologia autoimune que pode ser extremamente debilitante, né? Se realmente o problema não estaciona, né? Mas existe sempre uma outra maneira de se lidar com isso e já vi resultados muito satisfatórios de espondilite e de artrite reumatoide, né? Então, às vezes quando as pessoas perguntam, nossa, mas eu tenho que parar de comer isso, eu tenho que parar de comer aquilo, é sempre cada escolha é uma renúncia, né? A pessoa que vive com uma patologia crônica, né, que não tem cura, mas que existe remissão, tem como estacionar, ela precisa olhar para os dois caminhos que ela pode seguir, né? Ou eu como tudo que eu quero, ou eu tenho qualidade de vida, né? As duas coisas não tem como. A gente não pode consumir tudo que a gente quer. Tem até uma frase que diz que eu posso ter prazer ao comer, mas eu não devo buscar o prazer todas as vezes que eu como. Se todas as vezes que a gente for comer a gente buscar o prazer, a gente não vai se alimentar de forma correta, né? Então, sim, eu posso comer saudável, ter uma refeição saborosa, saudável, saborosa e saudável, sim, mas eu não tenho que buscar o prazer todas as vezes que eu faço uma refeição, porque aí de fato você vai realmente tem uma alta probabilidade de você não fazer refeições saudáveis, né? A Cláudia aqui no YouTube está perguntando, tenho dificuldade no café da manhã, pois nesse processo resolvi há pouco tempo retirar o glúten e a lactose. Muito bem, Cláudia. Existe um limite de açúcar por dia? Uso Demerara. Cláudia, açúcar não deve ser consumido diariamente, é uma coisa para a gente consumir esporadicamente, mesmo que seja um açúcar integral, como o Demerara, como o mascavo, como o açúcar de coco, tá? Então, existe um limite de açúcar por dia? O ideal é não consumir diariamente, tá? Que bom que você já conseguiu retirar o glúten e os derivados do leite. Pense que o problema do leite não é a lactose apenas, e sim a própria proteína do leite. Lactose é açúcar do leite, a parte carboidrato. O grande problema, quando a gente pensa em estímulo de anticorpos e resposta inflamatória, é a parte proteica do leite, e essa não tem como a gente retirar. Quando você utiliza um produto sem lactose, um queijo sem lactose, leite sem lactose, você não está diminuindo esse estímulo das proteínas. Lembra a proteína grandona que chega no intestino, que o corpo não tem tesoura para picotar?
A lactose é o açúcar do leite, não a parte proteica do leite que vai causar esse problema, tá? Então, cuidado por consumir esses produtos sem lactose, achando que tá tudo certo, né? Derivados do leite sem lactose, porque não está tudo certo, tá? Que bom, você já deu esse primeiro passo que é super importante. Agora o seu próximo passo é realmente tirar o seu açúcar do seu dia a dia, deixar para você consumir o açúcar em momentos, né, esporádicos, né? Uma vez que você vai fazer um bolo ou outro, mas diariamente no seu cafezinho, diariamente numa panquequinha, diariamente num bolo que você faz, não, é interessante, vai estimular muito a resposta inflamatória, tá? Então, utilize isso como um segundo passo, tá? Alguma pergunta a mais, gente? E consumam fibras, né? Fibras. Porque às vezes a gente fala tanto de tirar isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, e esquece de priorizar aquilo que deve ser introduzido. Né? A gente precisa retirar, sim, mas a gente precisa introduzir muita coisa também, tá? Tipo, principalmente as fibras, por isso que a gente fala tanto de prato colorido, né? Que é a importância de um prato colorido? Fornecer fibras que não... Fibra não é só pra gente ir ao banheiro fazer cocô todo dia. Não é só pra isso. É pra dar de comer para as bactérias boas, para as bactérias probióticas. Né? Senão a gente vai matá-las de fome. Eduardo perguntou, leite de coco é saudável? Compro aquele que vem na garrafinha. Esse de garrafinha, Eduardo, ele tem uns aditivos ali. Se você for ver a lista de ingredientes, né, eu vou pegar aqui, vamos ver um aqui. Vou ler a lista de ingredientes contigo, tá? Você vai ver que tem uns conservantezinhos, assim, então é ok, mas não é tão bom assim, porque tem... Ó, peguei um leite de coco aqui de garrafinha, tá? Vou ler os ingredientes com você. Ingredientes. Lembra que sempre a lista de ingredientes vai estar de maneira decrescente. O primeiro da lista é o que mais tem. Então, o primeiro da lista, leite de coco, o que mais tem é leite de coco. Segundo, água. Terceiro, conservantes INS 202, INS 211, INS 223. Acidulante INS 330, espessante INS 466, INS 412 e INS 415. Estabilizante INS 450, emulsificantes INS 400. Esse aqui é ruim demais, hein? Peguei uma marca que tem bastante aditivo, tá? Então, assim, na dúvida, pega a lista de ingredientes e lê. Vai lá no mercado, lê um por um e vê que tem menos esses INS. INS são códigos que a engenharia de alimentos coloca nos produtos, né, para não ficar listando ali com nomes esquisitos. Então ele coloca códigos, né, que são esses INS, esses numerozinhos que a gente não sabe o que significa. Se a gente for pesquisar, a gente sabe, mas de pronto, assim, são conservantes, emulsificantes, estabilizantes, tá? Então, leite de coco, o ideal é fazer, mas é uma opção, tá? É uma opção. Eu não diria que é super... Eu diria que é aceitável, eu não diria que é recomendado, assim como os adoçantes, tá? Eduardo, isso aí é assustador, mas adquira o hábito de ler a lista de ingredientes, né? A gente conhece o produto lendo o que tem dentro dele. Isso eu também gosto de dizer, porque isso dá liberdade para a pessoa que é leiga, né? De ter um certo conhecimento sobre o que está consumindo, né? Você não pode não saber o que representa cada uma dessas siglas, mas você vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo uma noção sobre elas, tá? De que não é comida, né? Olha só, se tem tanta sigla assim, se você não sabe o que existe uma grande chance de não ser algo bom, tá? Dani perguntou, castanha de caju é prejudicial
para quem tem autoimune? Dani, você fez uma pergunta aí peculiar, porque a gente tem substâncias que a gente chama de lectinas. As lectinas, elas, até para quem quiser indicação de um livro, é esse aqui, ó, Paradoxo dos Vegetais. Por que Paradoxo dos Vegetais? Porque é como se um alimento tivesse algo positivo, mas ele também carregasse algo negativo com ele. As lectinas são substâncias que a planta desenvolve como um mecanismo de defesa. Então pense lá, a planta, ela é inerte, ela está fixa na terra, né? Ela precisa se defender contra fungos, contra insetos, porque ela não pode andar, ela não pode correr, ela não pode fugir, né? Então ela produz substâncias químicas, e uma dessas substâncias químicas se chama lectinas. É um mecanismo de defesa para ela se defender desses insetos, principalmente, tá? E alguns alimentos são muito ricos em lectinas, e essas lectinas afastam os insetos, mas elas também trazem prejuízos para nós. E quando a gente pensa em autoimune, é algo que deve ser controlado, tá? A ingestão de lectinas. O que tem muita lectina? Todos os grãos, milho, soja, arroz principalmente, quinoa, amaranto, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, amendoim, castanha de caju, por exemplo. São alimentos que contêm muitas lectinas. Ah, Thales, nunca mais vou comer isso aí que você falou, arroz, feijão, milho, soja. Eu diria que você precisa controlar. Seria a segunda fase, tirou glúten, laticínios e açúcar, controlar as lectinas seria uma boa forma de você também diminuir a resposta inflamatória e ter um controle de anticorpos, porque as lectinas destroem essa integridade intestinal, elas aumentam essas fissuras intestinais, tá? Então tudo é rotatividade. Então, se você comer castanha de caju todo dia, vai ser um problema. Mas você come castanha de caju hoje, amanhã você come castanha do Pará, depois você come nozes, né? As oleaginosas têm um valor nutricional sensacional, por isso que chama paradoxo dos vegetais, porque eles têm algo de bom, eles têm coisas boas, mas a gente precisa saber usar de forma cíclica, com rotatividade. O grande problema é que às vezes algumas pessoas se apegam no rótulo de saudável que alguns alimentos têm e consomem exaustivamente esse alimento. Isso sim pode criar uma resposta imunológica no seu corpo, né? Então, se você come ovo, batata doce todo dia, pode ser que você adquira um problema com ovo e com batata doce, mesmo sendo alimentos saudáveis, tá? Porque você está consumindo exaustivamente, tá? Então, tudo é variedade. Mas eu não diria que você precisa tirar, tá? Não é assim, não fique bitolado. Leila perguntou, vitamina B12 em 268, tá baixa? Leila, a gente vive uma epidemia de déficit de vitamina B12 hoje em dia. Vitamina B, e olha só, a principal fonte de vitamina B12 são as carnes. E apenas 7% da população se declara vegetariana, ou seja, 7% não comem carne, os outros 93% comem carne. E por que se as pessoas comem a principal fonte de vitamina B12, que é a carne, por que elas têm deficiência de vitamina B12? Olha só que contrassenso, que coisa esquisita, né? Eu tô comendo a principal fonte, mas eu não tenho... Quando eu vou medir no meu sangue, ele não tá lá. A vitamina B12 não tá lá. Primeiro, existe uma diferença muito grande entre ingerir e realmente aproveitar o que você está consumindo. A gente não é só o que a gente come, é o que a gente come, o que a gente absorve, o que a gente assimila,
tá? Então são muitas fases do processo digestivo. Então, quando a pessoa, como eu falei, tem essa permeabilidade intestinal, lembra que o intestino seleciona o que entra e o que deve sair. Se você não tá com o intestino saudável, ele tá mandando embora muita coisa. Por exemplo, vitaminas e minerais. Não acaba não tendo um bom aproveitamento dessas vitaminas e minerais. Você pode ter déficit de micronutrientes não por conta de uma baixa ingestão, mas por conta de um mau aproveitamento, de uma baixa assimilação, porque o intestino está mandando embora, porque ele não está saudável. Outro grande problema quando a gente fala em B12 é falta de acidez no estômago. Então, pessoas que utilizam antiácidos ou que não mastigam direito, ou o próprio processo do envelhecimento a partir dos 40 anos, a gente tem uma diminuição na produção de ácido clorídrico, e o ácido clorídrico, o estômago produz um fator chamado fator intrínseco. Então esse fator intrínseco ele é importante para se ligar na vitamina B12 alimentar, né, a vitamina B12 dos alimentos, e fazendo com que ele seja realmente assimilado pelo organismo. Então tudo começa no processo digestivo. Então a pessoa não mastigou direito, olha só, tá comendo carne, mas não tá mastigando essa carne direito. Aí não chega no estômago, não tem ácido suficiente, não tem produção de fator intrínseco suficiente. Aí chega no intestino, o intestino tá esburacado, tá aberto, tá hiperpermeável. Caramba, a disfunção começa lá desde do começo, né? Então, é importante a gente pensar em todas as etapas do processo, né? Então, quando a gente pensa em déficit nutricional, não é simplesmente ingerir o alimento, mas ele ter a gente cuidar de todas as etapas do processo digestivo. Então, essa pergunta, Leila, é muito pertinente, porque, de fato, a gente vive uma epidemia de deficiência de vitamina B12, mesmo as pessoas comendo a principal fonte de vitamina B12, que é a carne, por um problema de mastigação, por um problema de falta de acidez no estômago. As pessoas tomam antiácido achando que estão com excesso de acidez, mas na verdade tem deficiência de acidez. Gente, Deus fez o nosso estômago ácido por algum motivo, porque ele precisa ser ácido. Um pH de 2,5 para a gente produzir ácido, para quando o alimento chegar ali, ele encontrar recursos para que ele consiga ser digerido, para que esse ácido deixe ele numa consistência semi-pastosa, para que o corpo, para quando chegar no intestino, não ter problema. Né? Agora, se você toma inibidores de acidez, porque você considera que você tem excesso de acidez, mas mais de 90% das pessoas têm deficiência de acidez e não excesso de acidez. Como que você consegue diferenciar se você tem excesso ou falta de acidez? Normalmente, se você acorda com dor de estômago, com azia, é muito possível que você tenha excesso de acidez. Mas isso é menos de 5% da população. Agora, se você come e tem sensação de estufamento, gases, dor, azia, queimação, gastrite, refluxo, isso é falta de acidez, tá? Então, precisa tratar a acidez do estômago. A Débora perguntou: estou na fase de aceitação da artrite reumatoide, fui diagnosticada com 4 meses, até então não tomava sequer nenhum analgésico e agora de repente não posso comer o que gosto e sou obrigada a tomar drogas pesadas. Débora, eu sempre tenho um post meu que ele escreve, eu escrevi assim, 5 fases da doença autoimune. Toda vez que a gente recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura, ou de uma doença grave, né, vamos colocar assim, a gente tem aquela fase de revolta, né, de falar, conversar com Deus, falar por que Deus, por que comigo,
eu não mereço, o que eu fiz para merecer isso, né? Faz parte da aceitação. Até chegar na aceitação, a gente leva um tempo, a gente precisa digerir essa emoção, tá? Então, assim, não se culpe, viva o seu momento de revolta, de raiva, né? De você ter tido um diagnóstico desse. Faz parte ter esse momento, né? De raiva, de não aceitar, né? De barganhar com Deus, de barganhar com quem que seja esse problema, tá? Faz parte. Agora, o que não pode acontecer é você viver a sua vida sempre nesse sentimento de raiva e falta de aceitação. Tudo bem, existe um período inicial que faz parte do processo, né, da gente digerir isso, mas a gente precisa absorver e dar o próximo passo. Tudo bem, tive um diagnóstico de uma doença incurável, né, e o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Eu sempre digo que tem as coisas que a gente pode mudar e as coisas que a gente não pode mudar. Dentro das coisas que a gente pode mudar, procure fazer o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer o perfeito, ou o mais próximo do perfeito. Essa frase é do Cortella, tá? Então, assim, viva o momento da raiva, da indignação, mas importante, busque o próximo passo, que é a aceitação e o entendimento de que a doença, ela vem por algum motivo, ela quer nos mostrar algo, nosso corpo fala o tempo inteiro. E aí a gente precisa ouvir o que nosso corpo está querendo dizer, tá? Então, ele está te dando oportunidades de viver uma vida diferente. E a partir desse diagnóstico, o que eu vou fazer? O que eu tenho a capacidade de fazer diferente daqui para frente, tá? Você pode olhar para essa questão alimentar de duas formas. Ó céus, ó Deus, que desgraça na minha vida, eu ter que parar de comer tudo isso. Ou, que bom que eu tenho tanta informação, que bom que eu tenho um caminho mais natural para me ajudar com isso, do que não somente o medicamento. Porque existe e tem muitas pessoas, muitos relatos, eu já coloquei aqui para vocês muitas vezes, de pessoas que hoje não tomam nenhum medicamento, tá? Eu não tô falando para você, Débora, parar de tomar os seus medicamentos. A gente precisa preparar o corpo para que você tenha condições de, quem sabe, um dia não tomar mais nada disso e viver a sua vida normalmente, como se você não tivesse artrite reumatoide, tá? Mas hoje pode ser que você ainda não esteja nesse momento e que todos os dias você lembra que você tem isso, porque você tem dor, né? Só quem vive com uma dor crônica sabe disso, mas eu te digo, depois que passar esse período de raiva, busque o caminho, esse caminho que é realmente da aceitação e de que você tem o poder nas suas mãos de fazer o seu destino daqui para frente, tá? E eu tô aqui para te ajudar com isso, tá bom? Débora, eu amo leite, todos os derivados, amo pão, biscoito, doce, enfim, tudo vai ter que acabar. Débora, realmente a gente gosta desses alimentos, né? Sabe que o leite, ele tem o que a gente chama de um apego afetivo com ele. Por quê? Leite é o nosso primeiro alimento, né? É o que você saiu da barriga da sua mãe e você tomou o quê? Leite. Você tem o carinho da mãe com o filho. A mãe não tá só alimentando a criança, ela tá trocando carinho, afeto, ela tá dando amor na hora da amamentação. Então, o leite é algo que a gente tem realmente um grande apego. Quando você fica doente ou quando alguém quer te agradar, toma um leitinho antes de dormir, tá sem fome,
Deixa eu te dar um iogurte para você não ficar sem comer, né? A gente tem isso é forte na nossa cultura, esse apego afetivo aos laticínios, tá? Então realmente é um desafio mudar isso. É um desafio mudar isso, eu sei. Eu comprava, gente, caixa de leite no mercado. Eu ia fazer compra, eu comprava a caixa. Acho que vinha em 24, se eu não me engano. Eu tomava 1 litro por dia. 1 litro por dia. Caramba, eu já contei a história de quando eu tirei leite e derivados aqui, da minha odisseia de leite e derivados. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi na minha pós-graduação, no meu primeiro ano de formada. Até então, nutrição falava zero na formação na faculdade, né, sobre malefícios de leite e derivados, né? Pra mim, eu tava fazendo tudo certo, comendo pãozinho integral com requeijão light e leite desnatado com Toddy de manhã. Eu sabia que o Toddy não era muito bom, mas o pãozinho com requeijão e leite desnatado eu achava que estava tudo ok. Então, para tirar tudo isso, isso tem sintomas não só psicológicos e emocionais, mas também físicos. O laticínio, o glúten, libera substâncias parecidas com a morfina, que é um remédio altamente analgésico, que cria dependência na gente mesmo, tá? Então é sintoma físico de vício que a gente tem com esses alimentos. Então é físico, é emocional, é hábito, tá? Então são vários caminhos que nos levam a ter dificuldade de tirar esse alimento. Mas existe como fazer isso. Tem como fazer isso. Sempre se pergunte, se alguém conseguiu, eu também consigo. Sempre quando você ficar nessa dúvida. Se alguém conseguiu, eu também consigo. É possível. E sempre tem alguém pior do que a gente. Se serve de consolo, eu gosto de pensar assim. Sempre tem alguém pior do que eu. E o que eu posso fazer para ser melhor hoje, amanhã e depois? Né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer dentro das minhas condições? Né? Mas calma, vai internalizando tudo isso, vai com calma, vai absorvendo tudo isso e tente não pensar só num lado negativo. Sempre quando a gente faz uma escolha, se a gente pensar só no que a gente está deixando de ganhar, fica pesado. Procure pensar no que você está ganhando e não no que você está abrindo mão, porque senão fica mais pesado, tá? Mas é um processo, vai com calma. Você acabou de ter um diagnóstico. Eduardo perguntou, existe algum problema em ficar tomando probiótico de forma contínua? Eu poderia, se eu for responder, Eduardo, de forma genérica para você, eu diria que é melhor você tomar do que não tomar, porém que você deve ciclar as cepas, tá? Então, se você for comprar de farmácia pronto, vai ciclando uma marca com outra marca, cuide, você vai ver que vai ter uma descrição das cepas, né? Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus Bifidobacteria bifidum, você vai ver que vai ter os nomezinhos ali. O ideal é que você cicle essas bactérias, essas cepas probióticas, para que você não tenha demais. Lembra que tudo é equilíbrio, mesmo que é bom. Então, às vezes você está suplementando aí 1 ano Lactobacillus casei todo dia da sua vida. Elas vão aumentar muito o número de Lactobacillus casei no seu intestino. Então, vai ciclando, tá? A Geralda falou, estou buscando a aceitação da doença dela e não é fácil não, mas tá na busca, é isso. Ninguém disse que é fácil. Não é fácil. Eduardo, suas explicações são excelentes de forma clara e objetiva. Obrigada, Eduardo. Tamo junto.
Débora, só tenho a agradecer você pelos vídeos, já estou fazendo mudança, mas com certeza tenho muito a aprender e você é uma excelente profissional. Isso aí, Débora, vai indo. Só vai fazendo o que você pode nas condições que você tem. Só não paralisa, só não fica assim, ai meu Deus, que vida cruel, o que eu vou fazer com isso? Não, calma, vai fazendo o melhor que você pode nesse momento. Bastante gente aqui perguntando de refluxo. Eita, gente, refluxo. Refluxo. Primeiro, retirar o que está agredindo o seu estômago. Pode ser muita coisa, tá? Que está alterando a sua funcionalidade do seu trato gastrointestinal e fazendo esse problema de refluxo. Mas geralmente é uma coisa que a gente descobre rápido e melhora rápido, tá? Glúten e laticínio, pronto, primeiro passo. Glúten e laticínio. Segundo, mastigação. Terceiro, toma um limão antes das principais refeições proteicas, como almoço e janta. Tá? Toma um limão espremido ali, tira glúten e laticínios e mastiga. Tá? Aí você pode utilizar chás digestivos após as refeições, tipo chá de funcho, chá de espinheira santa, chá de hortelã, chá de camomila, logo após as refeições, 200 ml, uma quantidade pequena, tá? Provavelmente, se você fizer isso, vai melhorar, tá? Bem provavelmente. Ai, gente, já tá dando uma hora, vocês... Bastante pergunta agora no final. Tereza, tenho Hashimoto, tirando glúten eu melhoro? Posso comer leite derivado sem lactose? Tereza, eu falei sobre lactose no comecinho dessa live, assiste de novo para você ver a diferença entre lactose e proteína do leite, tá? Tirar o glúten é um passo importante quando você tem tireoidite de Hashimoto, mas não é o único passo, tá? Não achem que é só isso, mas é o primeiro passo importante. A Camila, a Débora falou, assistindo seus vídeos eu estou andando na linha. Gente, isso é uma coisa importante. As redes sociais, elas têm informações muito boas, tá? E tem informações fúteis também. Então, quando você procure seguir pessoas que estão alinhadas com o que você quer fazer da sua vida, né? Eu sempre falo aqui, se você fica seguindo a boleira da sua cidade ou o restaurante lá não sei da onde, de massa, imagine se é isso que você está vendo na sua timeline, é esse contato com esse tipo de conteúdo que você vai ter contato, né? Então, ele não está alinhado com o momento que você está buscando para você. Então, procure ter nas suas redes sociais pessoas que estão agregando, que estão alinhadas com o que você está buscando, tá? Então, a informação, isso vai reforçando a nossa necessidade. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente está alinhado com o objetivo que a gente tem através da busca pela informação com isso, mais a gente vai internalizando e conseguindo fazer as mudanças necessárias, tá? Agora, se você fica buscando, seguindo a boleira da sua cidade, ou o restaurante ou a pizzaria que você ama, aí vai ficar difícil, né? Porque é esse estímulo que você tá tendo aí diariamente nas suas redes sociais, tá? Então, fique esperto com isso. Fechou, gente? A Solange perguntou sobre autismo. Solange, eu não sou gabaritada para te falar sobre autismo, como eu sou para te falar de autoimune, mas caramba, autismo é uma epidemia também que está crescendo muito entre a população e tem muita relação com a alimentação, tem muita relação com a programação neurofetal que os pais fazem antes da concepção, né, de preparar o corpo do homem, de preparar o corpo da mulher, não só da mulher, tá, que vai gerar esse filho, que vai carregar esse bebê, mas qualidade do espermatozoide do seu parceiro, né?
Então, assim, tem muita relação. Eu não vou te falar isso com muita propriedade, mas eu te digo que procure informações, procurem nutricionistas e médicos de visão integrativa, que você vai encontrar muita informação sobre autismo, tá? Então tem muita coisa boa, mas eu poderia fazer uma live só sobre isso futuramente, mas não é muito a minha praia não, mas tem muita relação. Vai fundo que você vai achar informação muito boa sobre isso. Essa autora aqui eu quero só mostrar pra vocês, a Denise Carreiro. Esse é um livro de síndrome fúngica, tá? Fala sobre intestino. Ela fala muito sobre intestino, essa autora aqui. Procure ela nas redes sociais. Ela fala sobre autismo, tá? Denise Carreiro. Ela também fala bastante sobre autismo. Fechou? Gente, vou nessa. 1 hora de live, o Instagram vai me cortar aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Da próxima, tenta chegar mais cedo que a gente consegue conversar mais, né? Vocês vão fazendo as perguntas de vocês. Toda terça e quinta tem live ao vivo, 20 horas. Quinta-feira tem live de novo. Deixe seu comentário. Você pode deixar sugestões de temas que você queira me ouvir falar em relação à alimentação e doenças autoimunes sempre, tá? Beleza? Fechou, gente? Muita saúde pra vocês, muito energia positiva, fiquem com Deus, tamo junto e só vai. Pensamento positivo sempre, tá bom? Um beijão e até mais!